o podcast da Fera, né? Aqui no stand da Tupã, na Drone Show de São Paulo, junto a Haddad e Silvio, parte técnica da Tupã, essa parte que ninguém entende, né? O Haddad faz turbina, o Silvio faz o Tupã, a gestão geral do projeto, eles vão nos contar um pouco mais. Haddad, eu estou muito interessado em fazer foco na parte da turbina, que foi o sucesso do stand, não foi? Realmente foi um sucesso, chamou muita atenção, muito mais do que eu esperava. Pessoas que eu não tinha a menor ideia, que tinham curiosidade a respeito de motores a jato, vinham perguntar como é que funciona, sobre o FADEC, sobre a Rio, que está lá em cima, né, que é o simulador. Pessoas interessadas em usar, em adquirir, e também simplesmente por curiosidade. Olha, eu não parei esses 3 dias, só respondendo o pessoal. Qual foi a pergunta mais interessante que alguém fez? Eu diria que foi do ponto de vista técnico. É uma pessoa que quer fazer cooperação no projeto. E a maneira que ela fez, né? Olha, eu quero integrar esse teu motor num drone que eu estou fazendo para voar em velocidades hipersônicas. Então, que bom, olha só. E aí vocês, eu escutei que estão desenvolvendo também um motorzão de 28 quilos supersônico, que é o passo prévio ao hipersônico, né? Isso. O passo prévio ao hipersônico. Primeiro faço o supersônico, que é mais tranquilo. Esses mesmos especialistas entendem assim, né? Por questão de material, por questão de... tudo é mais fácil, né? É um passo antes, realmente. Você precisa passar por essa fase para chegar no mais difícil. Uma loucura, né? Ninguém fala disso assim no dia a dia. Loucura total. Para mim isso é loucura. Bom, aí você hoje está sócio da Turbo Machine, uma empresa que tem 20 anos produzindo turbinas de uma gama muito ampla. Isso. Não são turbinas do mercado. Isso. O item motor a jato em si já é raro, entendeu? Eles são motores de mercado. Eu diria que a vantagem do que a gente faz é justamente ser um item raro. Poucos têm acesso. Nicho. Então, nicho, exatamente. É um nicho bem específico. Tem muita gente querendo e poucos vendendo. Então ele é bem cobiçado. E só fazendo um parênteses, a pergunta mais frequente é de qual país que era esse motor? Ninguém acredita que é brasileiro, né? Muitas pessoas não sabiam que era um produto nacional. Exatamente, saltava aos olhos. E ainda tem o FADEC, que ainda é a cereja do bolo, né? Que muita gente... vocês fizeram uma turbina com FADEC? Mas explica aí para a audiência o que é o FADEC. O FADEC, ele é o cérebro do motor. Hoje você está vendo automação em absolutamente tudo. Basta citar o carro. O carro dirige sozinho praticamente hoje. O carro que eu tenho, por exemplo, se você põe no modo automático... A empresa está andando bem, né? Tem um carro que dirige só. Mas todos os carros estão assim. Qualquer carro que você compra hoje, ele tem um modo de velocidade automática, ele tem um modo que o carro corrige sozinho se ele está saindo da pista que você está. Então, você precisa ter esse tipo de inteligência na turbina. Tá? O FADEC, ele é o cérebro. O que acontece? O motor, a função do motor é gerar tração, gerar empuxo, que é a força que propulsiona uma aeronave. E uma aeronave bem controlada, ela sabe que força ela precisa. Ela pede um determinado nível de força para uma turbina. E o FADEC é justamente essa interface. Ele escuta esse pedido da aeronave e ele mexe no combustível da turbina, ele varia aquele combustível justamente para chegar exatamente nessa força que a aeronave está pedindo. Ele sabe fazer isso. A ver se eu entendi bem que você me explicou já há tempão atrás. As turbinas têm o problema que esse FADEC que controla elas, que é como a ECU, como a computador do motor do carro, tem muitos sensores com muitas variáveis. E o problema é que as turbinas, normalmente, se perde alguma das señales, ela não vai poder se gestir tanto bem. Exatamente. E o teu FADEC, ele controla a turbina, ou a missão da turbina, com muitas poucas variáveis. Explica um pouquinho isso. Isso.
O que acontece é que a gente adotou um conceito, tá? Que hoje ele está na moda. Você vê uma Rolls-Royce usando para a parte de manutenção, que é o Digital Twin. A gente usou um pouco diferente. O que acontece? A gente, para desenvolver a turbina, a gente teve que desenvolver um modelo matemático muito preciso e que roda em tempo real. O que é tempo real? É como se fosse um videogame. Tá? Você está vendo a simulação ali na sua frente como se estivesse num teste real. Mas isso passa dentro de um da eletrônica, exatamente, dentro da turbina que está na aeronave. Esse que eu estou falando é eletrônica separada, é na fase de desenvolvimento. E alguns anos atrás, dentro de um projeto da gente, o pessoal chegou a Haddad, esse motor ele tem proteção para sensor? Eu falei, ainda não. Então faça, por favor. E aí eu fiquei meio perdido, sem saber por onde começar, e apareceu essa ideia. Poxa, eu tenho um modelo matemático muito fiel. Então eu peguei esse mesmo modelo matemático, gravei dentro do próprio FADEC, e ele passou a prever o comportamento da turbina. Que bom. Então o que acontece? Quando você perde um sensor muito importante, o FADEC entende que esse sensor não está mais confiável e ele passa a confiar justamente nessa previsão, nesse cálculo. Basicamente, o que acontece ali? Pensa que você está dirigindo o seu carro, você por algum motivo resolveu, sei lá, fechar o olho, você está indo para casa, eu quero ir de olho fechado. Você não precisa olhar para a estrada, você chega em casa e ainda estaciona de ré. Olha, que Basicamente bom. É isso que acontece lá dentro quando a turbina perde um sensor. E a turbina ela está instalada normalmente num equipamento bem caro, uma aeronave, um míssil, um drone. Vai custar, sei lá, seus milhões de dólares. Um sensor é barato. Você não pode perder esse equipamento por causa de um sensor, um equipamento tão caro por causa de uma coisa tão barata. Então isso é um nível a mais de proteção que a gente implementou. Que bom. E aí, vamos explicar um pouco as distintas turbinas aquelas que a Turbo Machine se especializou, porque hoje aqui, esses dias aqui na feira foi apresentada esse turbogerador de mais ou menos entre 150 e 300 kW, com um peso de entre 12 e 18 quilos, um SFC de entre 5 e 7. E isso é uma revolução para os drones do Brasil. Sim, é uma revolução pelo seguinte, drone precisa ter autonomia, principalmente aqui no Brasil. Um drone porque os drones hoje funcionam com bateria, né? Exatamente, um drone puramente elétrico, tá? A bateria ela não está num ponto ainda que você tenha uma densidade de energia satisfatória que te dê uma autonomia muito grande. Porque senão você saca a passear quilos de bateria, né? Exatamente, você vai ocupar o drone inteiro com bateria e não vai ter mais, vai poder levar mais nada. Então, no Brasil, pensando até nos drones agrícolas, que nossa, o tamanho das lavouras aqui é imenso. Se você tenta vender um drone pequeno, o fazendeiro vai olhar para aquilo, não, eu prefiro o meu avião. Isso. Ele é maior. E é importante que você tenha autonomia. Imagina você andar, sei lá, 50 metros e ter que parar para recarregar o drone, aí fica inviável. Então, esse turbogerador, a função dele é justamente aumentar bastante essa autonomia, né? Que esse turbogerador que hoje está integrado nas aeronaves da Tupã de forma... Exatamente. Por default, né? Exatamente. Por default, o produto final tem que ter esse turbogerador. Basicamente, o que ele vai estar fazendo? Você vai ter um tanque de combustível e esse turbogerador ele vai estar sendo utilizado para recarregar as baterias durante o voo. E aí você consegue uma autonomia bem maior, fica bem mais interessante o produto. Que bom. E aí as outras turbinas que são essas da propulsão, que é o turbojato. Explica um pouco a diferença do turbojato e do turbofan, porque eu sei que a Turbo Machine se especializou no turbofan, que é uma coisa que depois Silvio aqui vai passar a nos contar como integraram essa turbina no drone, né? Certo. Bom, basicamente um motor a jato, primeiro falando do jato puro, tá? Que não é um turbofan, que são os primeiros que a gente fez. Explica um pouco as fases que tem uma turbina. O ar entra, se turbina, se comprime e o que acontece? Exatamente. Você tem eu diria que 4 partes básicas em um motor a jato. Vamos falar do jato puro. O jato puro você tem o compressor de ar, ele vai puxar ar para dentro da turbina, esse ar passa pelo compressor e ele é comprimido. Você adiciona energia no ar e comprime esse ar. E aí ele entra na câmara de combustão,
a bomba de combustível joga combustível ali dentro, é uma queima contínua, ele sofre um processo de combustão, ganha mais energia ainda, e aí esse ar que está passando ali, sai da câmara, ele sopra uma turbina. Outra aleta. Um outro disco. Esse disco vai girar e vai manter o compressor que está lá atrás, lá na frente, melhor falando, né, girando. Então, fica autossustentado. Para conseguir manter esse compressor girando, o conjunto de turbina ele retira a energia desse ar. E o ar, quando sai dessa turbina, por mais que ele tenha perdido uma certa energia para poder manter o sistema funcionando, ele ainda tem um monte de energia sobrando. E aí ele passa por uma tubeira, que é a parte final da turbina, que ela aperta o ar e dá aquela força. É igual você fazer, como se você tivesse... Você faz uma mangueira, que você aperta a saída dela e a água sai com mais velocidade. Basicamente é isso que você está fazendo com o ar que está saindo da turbina. Quando a gente fala de um fan... Turbofan, né? Turbofan, isso. Ele tem esse mesmo núcleo, esse ar passando pelo compressor, depois pela câmara, depois pela turbina e pela tubeira. Só que na frente do fan, na frente do compressor, ele também tem um compressor que comprime um pouco menos. Fan vem de ventilador, né? Basicamente é um ventilador comparado com o que tem dentro. E ele puxa o ar e parte desse ar vai para dentro da turbina, para o processo normal, e a outra parte passa por fora. Ela não é queimada e ela se junta lá fora com esse ar quente. E essa configuração te dá uma economia enorme, ela aumenta bastante a força da turbina sem aumentar o consumo. Pode comparar um turbojato da mesma potência do turbofan? Qual é a diferença de SFC que tem? Olha, consome praticamente a metade do turbofan. Olha, bastante. Ou seja, você teria o dobro de autonomia. Se você instala um jato puro numa aeronave e substitui por um fan, você vai poder viajar o dobro. Que bom. Bom, vamos fazer algumas perguntas para o Silvio. Silvio, como é o processo de desenvolvimento de um drone? Aí chega um cliente e fala, eu tenho uma ideia, tenho uns requerimentos, e esses requerimentos, como chegaram a fazer o que hoje é o Tupã, aquela aeronave bonita que a gente vê aqui, que é um pouco até futurista, né? Vamos usar, por exemplo, como base o ATD, que é um drone que está no processo mais avançado. Tá? Geralmente, o cliente ele chega para a gente com um requisito. Olha, eu preciso de uma aeronave para cumprir uma determinada missão, né? Com uma determinada velocidade, com uma determinada altitude, né? Ou é para defesa, ou é para transporte de carga. Mas não só defesa, também pode ser uma empresa de petróleo, uma empresa de energia. Pode ser para aplicação agrícola. Ele chega com o requisito dele, seja lá qual for. Né? E o cliente sempre sabe o requisito ou também bem meio perdido? Muitas vezes, tem cliente que tem muita experiência, se ele é do setor aeronáutico, geralmente ele chega com um requisito muito apertado. E às vezes fica bem difícil de cumprir tudo que ele quer 100%. Tá? Mas tem vários casos que ele não sabe exatamente o que ele quer. Ou então ele sabe poucas coisas, ele pode saber, olha, eu preciso que voe 1 hora, ou então eu preciso que voe 100 quilômetros. Isso foi uma das coisas que me surpreendeu. Ou então ele fala, olha, eu quero que voe com biodiesel. Né? Então, nem sempre ele dá todos os requisitos, ele pode dar alguns, tá? Mas pode ter alguns clientes que podem chegar com requisitos apertadíssimos para o nosso lado. Que fica uma das perguntas que vieram aqui na feira que me deixou assim, pensando o potencial que tem, cliente grande, mais de 600 drones, fazendo uma plataforma de gestão da governança desses drones, mas muito limitado o que o mercado já tem. E eu estava pensando aí, tem que ter uma matriz das funcionalidades desses drones, as autonomias desses drones, e deixar o cliente realmente expressar a dor que ele tem
sem a limitação do que hoje pode te entregar um DJI ou algum outro drone do mercado, né? Ele sempre quer mais do que já tem disponível no mercado, sabe? Ele quer produtividade, ele quer lucrar, né? Ele quer ter lucro, né? Porque, olha, hoje nós temos o DJI, seja lá, olha, eu quero que o drone que você desenvolva para mim tenha performance 3% melhor do que as que tem no mercado hoje. Senão eu compro o que já tem. Mas, por exemplo, o cliente vem te pedindo uma performance 3% melhor de um drone elétrico e ele não sabe que esse drone pode ser híbrido, né? Muitas vezes ele não exige isso, ele me desenvolve uma solução. Tá. Você é livre. Às vezes ele te dá essa liberdade ou às vezes não. Tá ele bom. pode falar, pode ser híbrido ou às vezes ele pode falar, olha, eu tenho uma condição que aonde eu vou operar o meu drone, eu tenho limitações de nível de ruído, então não pode ser turbina a gás. Ah. Tá? Então, depende do que, aonde ele vai aplicar aquilo. Então, a gente às vezes tem muita liberdade, às vezes a gente consegue negociar isso, ou às vezes a gente consegue desenvolver soluções para desenvolver nível de ruído, melhorar em alguma coisa para atender para arrumar uma solução que o cliente queira. E dentro do que foi o desenvolvimento do Tupã, quais são os câmbios generacionais que ele faz? Porque ele é um drone de decolagem vertical, mas comparando com um Harrier, por exemplo, que as pessoas vão conhecer, aquele avião do Top Gun que decola de forma vertical, né? Uhum. Aqui lá tem um nível de ruído, a aplicação militar aqui lá, um nível de ruído absurdo e um consumo de combustível absurdo, né? A aplicação militar leva um piloto ou dois no máximo, no caso do Harrier. E no caso do Tupã 1000 no caso, né? Ele é um cargueiro, né? Tem diversas versões. O Tupã 1000 no caso, ele consegue levar uma carga de 120 quilos, o cargueiro dele, o volume é de 800 litros, então é bem grande, a velocidade até 800 km por hora, com um alcance de 720 km. Tá? E ele é híbrido, a decolagem e o pouso é elétrico. E a diferença é com o Harrier, né? E durante o voo aí é turbina a gás, ou seja, aonde tem o ruído é só quando ele já está em altitude. Sabe, quando ele está no modo de decolagem, você está no modo elétrico e os motores a reação, eles estão levemente acima da marcha lenta. No idle, né? Tá? Em idle. Então, o nível de ruído ainda é dentro dos limites aceitáveis. Que bom. Sabe? Então, o regime que o tempo que você está usando o sistema elétrico para fazer a decolagem e pouso vertical, o nosso sistema de geração de energia elétrica e as baterias é o suficiente para você fazer de 2 a 4 ciclos, né, de pouso e decolagem. E além disso, os motores têm geradores que conseguem carregar as baterias durante o voo. E durante o voo de cruzeiro em altitude, os motores elétricos estão desligados e você faz toda a navegação em cima dos motores a turbina a gás. Que bom. E a integração de você desenvolver a turbina junto com o Alberto, a parte eletrônica, como é essa transição de entender qual é a necessidade da turbina para a aplicação que vem do desenvolvedor do resto do veículo? Olha, tudo parte do requisito do cliente, né? Tudo deve ser a primeira coisa, né? Que primeiro a gente precisa saber o que o cliente quer, qual é o tipo de missão que ele vai cumprir, onde é que ele vai voar, tudo bonitinho. Uma vez isso aí está estabelecido, a gente consegue definir tanto a aeronave como o motor. Uhum. E, obviamente, a Turbo Machine ela já tem o seu portfólio de motores. Desenvolver um motor novo não é uma coisa tão rápida assim. Então, a gente procura usar alguma coisa que a gente já tenha. E a gente busca soluções, seja in-house, seja de mercado, que se encaixam naquilo que a gente consegue ter para ter uma solução um pouco mais rápida, certo, Silvio? Certo. Tem que ter um interesse comercial, certo?
Para ter interesse comercial, tem que ter um cliente, então tem que ter um desejo dele. O sonho de qualquer engenheiro é fazer as coisas do sonho dele, mas nem sempre isso se vende. Exatamente. Então, muitas vezes a gente fica discutindo com o cliente, tentando convencê-lo com ideias excelentes de engenharia. Nem sempre a gente consegue convencer. E são duas coisas que a gente tem que caçar, exatamente. Um é atender os requisitos do cliente e os requisitos de certificação quando são aplicáveis. Tá? Que muitas vezes o cliente quer coisas que a certificação não permite. Então a gente tem que ficar colocando ele, olha, muito legal, gostaríamos de fazer, portanto, né, nós temos essas limitações, temos que fazer dessa forma. Então a gente tem esse mundo que a gente tem que saber viver. Muito esclarecedor. Eu agradeço. Não sei se vocês quiserem debater mais algum tema. Já estamos encerrando a feira hoje. Foram 3 dias duros. Realmente. Muitas perguntas desafiadoras, né? Demais. Foi uma surpresa para mim. Eu não esperava ter o sucesso. Houveram muitas perguntas sobre o nosso caso aqui, que é sob minha responsabilidade, né, que é o ATD. Houve muito interesse, né, de pessoas, não só da área militar, né, mas de várias áreas, inclusive parceiros, fornecedores, estudantes, escolas, muita gente curiosa sobre a aeronave. E, como eu disse, muita gente não acreditando que isso é um produto nacional. Né, que o ATD ele tem 94% de nacionalização. Somente 6% da aeronave inteira que são produtos estrangeiros. E desses 6%, a grande maioria é chinês, que são servos, bateria, que são produtos que realmente não vale a pena fabricar no Brasil. Isso é uma coisa muito importante hoje, falando com um banco que vino oferecer os serviços aqui para desenvolvimento, indústria, etc. Eles falavam que é muito importante que seja produto nacional para dar essas linhas de crédito, né? Sim, definitivamente. E só complementando o que o Silvio falou, a turbina também é o mesmo caso. Ela tem um percentual muito alto de nacionalização em termos de fabricação. Claro que tem coisa que não tem jeito. Por exemplo, o projeto do FADEC, ele é brasileiro. Do esquema elétrico ao roteamento das placas, enfim, mas os componentes não são fabricados aqui, então a gente precisa mandar fabricar fora de qualquer maneira. Mas é importante frisar que o projeto é 100% nacional. Exatamente. Que bom, parabéns. A verdade é que estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês, essas mentes pensantes, que senão não seria possível. Na verdade, tinha uma quantidade de engenheiros no stand a feira toda, que a verdade, além se a gente pensa que sabe bastante, sempre continua aprendendo muitas coisas. Verdade. Obrigado por o tempo, por a dedicação e espero que essa feira traga muitos frutos para vocês e para a empresa, né? Espero que assim seja. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Vamos lá, nos vemos na próxima feira. Sim. Deus quiser, vamos embora. Obrigado. Obrigado.